Olá pessoal, saudações, aqueles que estão vendo pela primeira vez este canal. Eu sou o professor Vieira e este canal tem o propósito de colaborar com engenheiros civis, cartógrafos, agrimensores, com topógrafos e com qualquer outros profissionais que se dediquem à área de transportes, né? Presentemente, a parte de topografia e estradas, aerofotogrametria, que é o que nós vamos ver mais objetivamente a seguir nesses projetos de estradas, desses canais. Então, nesta aula anterior, na aula 22, parte 5, nós analisamos e terminamos aquele cálculo do comprimento virtual devido ao tempo de percurso e assim finalizamos todo o levantamento dos indicadores do critério técnico que permitem avaliar, dentre alternativas do mesmo modo de transporte, aquela que seria melhor. Nesta parte 6, nós vamos então tratar de ver qual dessas alternativas, as rodoviárias e as ferroviárias, qual das rodoviárias é melhor e qual das ferroviárias é a melhor alternativa. Então será uma competição entre modalidades do mesmo modo de transporte. Rodovias competirão com rodovias, ferrovias competirão com ferrovias, e todas elas já estão traçadas, já vemos fazendo o traçado delas até hoje. Então nós temos aqui um mapa, uma imagem do Landsat, que mostra dois pontos extremos ligados por uma série de estudos de traçado já feitos, né? E esses pontos A e B que estão nas extremidades, eles vão ser alcançados por diferentes caminhos. E esses diferentes caminhos, nós assinalamos, né, esses pontos que chamamos aqui nós, né? E nesse ponto 1, por exemplo, esse estrado dessa rodovia poderá ir por a esquerda, poderá vir pela direita. Chegando aqui ao ponto 2, a outra alternativa pode ir por esse caminho para o ponto 3 ou para o ponto 4. Aqui no ponto 3 ela pode ir para o 5 e para o 6. Então nós vemos que há uma quantidade muito grande de possibilidades de, partindo desse ponto A, chegar ao ponto B. Podemos traduzir esse mapa num grafo com todas essas alternativas. Então, cada um daqueles pontos em que cada rodovia se bifurca, nós chamamos de nós, e os pontos A e B estão assim assinalados, esses extremos que corresponderão aos pontos obrigados de condição, e esses nós aqui vão ser os pontos obrigados de passagem. Tanto aquela imagem de SAT que nós vemos, quanto esse grafo é feito não só para as alternativas rodoviárias, quanto para as ferroviárias. Estamos aqui exemplificando no caso das rodoviárias. Portanto, diante desse problema de tantas alternativas rodoviárias que nós temos ali para estudar, qual será a melhor delas? Analogamente para as ferrovias, qual será a melhor delas? É preciso resolver esse problema. E para isso vamos prosseguir esta nossa aula. Para resolver esse problema será usado então o critério técnico. Esse critério técnico ele é apropriado para selecionar alternativas do mesmo modo de transporte. Rodovias competirão com rodovias, ferrovias com ferrovias. Se estivessem estudando outras alternativas, seriam hidrovias com hidrovias, dutovias com dutovias, aerovias com aerovias. Seria uma competição entre alternativas do mesmo modo de transporte. E para isso, né, usamos então indicadores que nós já até definimos nas aulas anteriores e os calculamos todos. Então, o primeiro indicador do critério técnico é o custo de construção no caso, estamos aqui tratando de rodovia, é a rodovia ou o custo de construção da ferrovia. São as duas que estamos
tratando. Outro indicador é a tortuosidade ou a sinuosidade. O outro indicador é o comprimento virtual devido ao impacto ambiental. O outro é o comprimento virtual devido ao trabalho mecânico. Essa letrinha aqui, perto da letra V, é a letra grega tau. Então, este é o comprimento virtual devido ao trabalho mecânico. E, finalmente, o que vimos na aula anterior, na aula 22, parte 5, esse é o comprimento virtual devido ao tempo de percurso. Foi calculado, mostramos como se calcula na aula anterior. Bom, isso feito para rodovias, isso feito para ferrovias, e aplicando-se esses indicadores, nós vamos ver como isso se faz. Dentre as rodovias sairá uma vencedora e dentre as ferrovias sairá uma vencedora. Depois, nós vamos ver esse depois na próxima aula, na aula 23, essa melhor alternativa rodoviária vai competir com a melhor alternativa ferroviária. E para selecionar dentre essas duas modalidades diferentes de transporte, a rodoviária e a ferroviária, no nosso caso, vai se usar esses indicadores. O primeiro indicador será o benefício menos o custo de uma alternativa. Como são duas, uma dessas alternativas será usada como referencial, tudo que for a favor dela vai ser tomado como benefício, e tudo que for contra ela, que seria a favor da outra, será tomado como custo em relação a ela. Analogamente, será feito essa razão benefício-custo, que vai se então ver qual é a melhor relação custo-benefício, né? Benefício-custo. E, finalmente, o custo do transporte, tanto da ferrovia quanto da rodovia, e vamos ver, então, assim, qual é a melhor. Supondo que uma dessas alternativas, de modos diferentes, saiu vencedora, ainda resta saber o seguinte: pelo critério financeiro, temos que, então, saber se todo o capital investido nessa alternativa vencedora, se ele é melhor, se é um investimento melhor do que fosse feito em outra aplicação. Então, para responder a esta pergunta, se realmente é a melhor maneira de investir aquele dinheiro, se aquele modal é a melhor aplicação que se tem para aquele capital, vai se usar como indicador esse Rzinho, que é a taxa interna de retorno. Então, vai se comparar, isso vamos ver na próxima aula, vai se comparar esse investimento nessa modalidade vencedora com um outro investimento que esse capital, que esse dinheirão todo que seria aplicado nessa estrada, se realmente na estrada essa taxa de retorno de capital seria maior do que essa taxa de retorno lá na outra aplicação. Bom, então vamos continuar a nossa aula já preparando esses indicadores do critério técnico, né? Esses indicadores vão permitir a comparação do mesmo modo. Faz-se um quadro de resumo aqui, nós já conhecemos todos esses indicadores das aulas anteriores. Então, um quadro como esse é feito para as rodovias e para as ferrovias. Então, aqui nós temos a rodovia 1, 2, 3J, lá daquela combinatória feita no grafo. E para cada rodovia teríamos o seu comprimento real em quilômetros, que nós já o temos calculado, aquela pode ser dado pelo estaqueamento ou pela somatório dos trechos retos e curvos, já vimos isso. O outro indicador será o custo da construção, em reais. O indicador de tortuosidade está aqui, já também calculamos, em dal por metro. O comprimento virtual devido ao impacto ambiental está aqui, comprimento virtual em quilômetros. O comprimento virtual devido ao trabalho mecânico e devido ao tempo de percurso. Então, tudo isso nós já temos, botamos aqui nesse quadro resumo e fazemos um quadro semelhante
para as ferrovias. Bom, com esses índices, com esses indicadores da rodovia, vamos então preparar os índices, né? Então nós já temos também esses índices, já vimos esses índices nas aulas correspondentes. O índice de construção, o índice de tortuosidade, o índice de comprimento virtual devido ao ambiente, o índice de comprimento virtual devido à tortuosidade e assim por diante. Isso nós já vimos, né? Então esse índice, ele será determinado assim, dessa maneira. Será o indicador, né, esse indicador do critério técnico, construção, tortuosidade, trabalho mecânico, dividido pelo comprimento real da estrada. Assim, todos os índices ficarão sendo reduzidos a 1 quilômetro da estrada. Poderemos, então, compará-los, porque aí serão quantidades homogêneas. Então, por exemplo, aqui temos o índice de construção da rodovia 1. Como ele é calculado, como ele é determinado, pega-se o indicador do custo da construção, essa construção, e divide pelo comprimento real da estrada. Temos, então, o custo unitário, real por quilômetro. Está aqui. Outro exemplo seria o índice de tortuosidade da rodovia 1. Seria, então, esse índice de tortuosidade dividido pelo comprimento da estrada. O índice de tortuosidade, nós já vimos, é em graus por metro, dividido por quilômetro, seria, então, graus por metro por quilômetro. E, analogamente, se teriam, então, todos os índices para rodovias e para as ferrovias, né? Aqui da rodovia 1, 2, 3, 4, J e, analogamente, para todas as ferrovias. Esses índices, cada um deles, né, para a rodovia, seriam, então, determinado seu valor médio. Então, um determinado índice, um respectivo índice para cada ferrovia, seria, então, somando-se, né, todos eles, dividido pelo número de rodovias, teríamos esse índice médio para as ferrovias. Então, por exemplo, essa média dos índices de construção. Então, nós pegaríamos todos esses índices, o índice de construção da rodovia R1, o índice de construção da rodovia R2 e assim por diante, o índice de construção da rodovia RJ, e se dividiria pelo número de rodovias, que foram J. Com isso teríamos esse índice médio, essa média dos índices desse índice de construção. E analogamente teríamos então o valor médio de todos os outros índices, fazendo essa média aritmética. E com essa quantidade de índices, nós então podemos fazer um tratamento estatístico. Vamos dar assim uma roupagem estatística, que temos uma quantidade estou supondo que temos uma quantidade muito grande de rodovias, muito grande de ferrovias, então vamos fazer uma estatística aqui. Então, determinando-se a média e dentre os outros índices, né, aquela estrada do respectivo índice, aquela que se afastar 2 desvios padrões da média, ela poderá ser descartada. Então, por exemplo, aquilo que nós já vimos anteriormente, o índice de construção. Então, teríamos a média e depois teríamos o índice de cada rodovia. Aquele índice que se afastar mais do que 2 desvios padrões, então ele vai estar então naquela faixa de fora de 95%, né? Seria assim um valor espúrio, podemos descartá-lo. Isso daí após análise da equipe. A equipe estará sempre analisando para ver o que está sendo descartado e o que poderá ser descartado. Bom, o desvio padrão, ele é calculado por essa fórmula clássica do desvio padrão, né? Então, nós vamos ter as diferenças do índice considerado, por exemplo, como eu falei, o índice de construção da rodovia R1, menos o índice médio dela ao quadrado. Então, a soma dos quadrados dessas diferenças dos índices em relação à sua média, dividido pelo número de
No caso, rodovias ou ferrovia -1, teremos o desvio padrão correspondente àquele índice considerado. Então, repetindo, né? A alternativa lá, a rodovia R1 ou R2, aquela cujo esse índice correspondente superar 2 desvios padrões é o critério de rejeição, então ela vai ser olhada como suspeita. Em função desse índice, cada alternativa vai receber uma nota. Então a maior nota indica a pior candidata, porque esses índices eles são em relação a coisas que pesam contra a alternativa. A nota vai ser a média ponderada dos índices das respectivas alternativas, né? Quanto maior o índice, mais nocivo ele será. Não é? Por exemplo, quanto maior o índice de comprimento virtual devido ao trabalho mecânico, quanto maior, pior, né? Porque quanto maior ele for, indica que haverá, então, um maior consumo de energia, né? Ali e assim por diante. Então, ele pesa contra. Então, aquilo que tiver mais uma nota em relação a ele, uma nota maior, indicará a pior alternativa. Vamos adotar o peso sendo numericamente igual ao desvio padrão do índice considerado, né? Por exemplo, a nota da rodovia R1, cada rodovia vai ter uma nota. A nota da rodovia R1 será, então, esse peso 1 pelo índice I1, P2 pelo índice 2, P3 pelo índice 3 e dividido pela soma dos índices. Esses índices aqui, eu já estou chamando eles, o índice 1 será correspondente a esse peso P1, que será devido ao trabalho mecânico. O índice I2 será correspondente a esse P2, que será devido ao custo de construção, e assim sucessivamente. Por hipótese, nós estamos considerando aqui que o P1 é maior que o P2, é maior que o P3, é maior que o P4. Isso daí supondo o consenso da equipe. A equipe, então, considerou que o índice devido ao trabalho mecânico é mais nocivo do que o de construção, do que o impacto ambiental, do que o do tempo de percurso, do que de tortuosidade. Então, supondo que a equipe chegou a esse consenso. Então, após o cálculo de todas as notas, vamos supor que a rodovia 1 e a ferrovia 1 tiveram as menores notas, então elas são as vencedoras. Então, dentre todas as rodovias, a rodovia 1 que for com a nota menor é a vencedora, e a ferrovia, analogamente, a ferrovia 1, por hipótese aqui. Mas aí continua o nosso dilema. Nosso amigo aqui quer saber agora que entre essas alternativas vencedoras, a rodovia 1 e a ferrovia 1, qual é a melhor? Esse é o dilema que ele está tendo e nós vamos resolver esse dilema na próxima aula 23. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Vejo a solução deste dilema na próxima aula e não se esqueçam de dar o ok de vocês, de propor esse canal aos seus amigos, a outros alunos, a outros topógrafos, a outros agrimensores, para que esse canal possa crescer e ficar melhor ainda para tudo que vamos ver depois.